Jó 26:10 marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Olha este versículo. O limite circular que está falando é a Antártida. Qual é o real tamanho da Antártida? The year is 1954, and Admiral Richard Byrd has just returned from his latest Antarctic expedition. Enthusiastically, he speaks of an unexplored land, quote, beyond the South Pole, as big as the United States. He further touts it as being the most valuable and important place in the world for science. Por que nenhum cidadão comum pode ir até a Antártida? O que eles estão escondendo na Antártida? A Antártida é o limite das águas. É aqui que acaba a Terra. E é por isso que eles estão escondendo de nós. Vou falar aqui agora coisas. Aqui em filmes, né? Você já viu aquele filme Domo? Olha só, eles revelando que tinha um domo no fim da Terra. Olha aí, eles encostando no domo. Isso é muito interessante. Aqui é o limite da Terra. Isso está na Bíblia. A Escritura fala do domo e confirma o domo. Assim que é a Terra. Essa é a Terra que estão escondendo de nós. Olha o que Jó, capítulo 37, verso 18 diz. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. O espelho fundido é o domo. Toda essa camada que você está vendo aqui que encobre toda a Terra e que a Lua e o Sol estão dentro desse domo através do magnetismo girando aqui dentro. Só para avisar aqui, quem nega que a Terra é plana e se diz crente, escolhido, está negando a Escritura. Está negando a palavra. E é hipócrita. Porque está negando esta verdade aqui. O que você vai fazer com esse texto aqui, seu globalista crentelho? O que você vai fazer com esse texto aqui? Vai jogar fora? Vai tacar fogo? Hipócrita. Então, continuando aqui. Olha só. Esta é a verdade que estão omitindo de nós. Outro texto. Jó 22:14. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Jó 22:14. O que é uma abóbada na terra esférica? Vamos supor que isso aqui é a Terra. Cadê a abóbada aqui? Cadê a abóbada? A abóbada é isso aqui, é como se fosse um domo. Um domo, como está mostrado ali. Cadê a abóbada aqui? Se você se diz cristão, crente, genuíno, filho do Altíssimo eleito, e crê na terra esférica, você está negando a Escritura. Só para te avisar aqui, vamos deixar de ser hipócrita, vamos deixar de ser babaca. Aqui, continuando, cadê a abóbada aqui? Ó, isso aqui é como se fosse uma abóbada. Ó. É isso aqui. Cadê? Na Terra esférica isso aqui? Acabou-se o seu globozinho. Acabou-se. Outro texto. Amós 9:6. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu e funda sobre a terra a sua abóbada. Jó 26:10 marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Olha este versículo. O limite circular que está falando é a Antártida. O abismo seria isso aqui, ó. Tem outro texto, Provérbios 8:29. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8:27. O abismo é o que tem depois, seria o que tem depois aqui da Antártida, do fim da abóbada, do domo, né? Do domo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O firmamento está em cima. Outro texto, Provérbios 8:28. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Olha este texto. O firmamento é isto aqui. E tem as águas que estão acima do firmamento. Isso está em Gênesis
1, Gênesis 2, onde é narrada a criação, que o Criador fez separação entre as águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. As águas de baixo do firmamento são os oceanos e mares e rios que estão aqui, que nós conhecemos. E as que estão acima do firmamento é uma coisa que nós não conhecemos ainda, mas que também torna o céu azul justamente por causa dessas águas que estão aqui em cima. Inclusive o sol. Quando você vê um dia ensolarado, se você vê o céu azul aí também, é porque o sol está refletindo a luz dele também lá em cima, no firmamento, e o firmamento então ele reflete como um grande espelho. Por isso que a Escritura fala de espelho fundido, que é o firmamento. Reflete para cá, por isso que fica azul. Olha que interessante. A teoria da Terra esférica não tem como comprovar isso de forma alguma. Somente na Terra plana pode-se comprovar isso. Tá aí a verdade. Esta é a verdade. Por isso que o YouTube quer restringir vídeos que falem esta verdade. É uma censura total. E está aqui a Antártida. Provérbios 8:29. Quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando. Quando traçava os fundamentos da terra. O que é esse limite? É a Antártida. Um grande paredão muito alto de gelo, onde o mar acaba. Onde o mar acaba. Esse é o limite da Terra, ali a Antártida, e depois vem o domo, né? Há muitos outros quilômetros aí. Por isso que eles não querem que ninguém vá à Antártida. In 1959, the Antarctic Treaty was enacted, barring any independent exploration of Antarctica by the public, with no revisions until the year 2041. Só para você saber, ninguém pode ir na Antártida apenas com uma autorização específica e somente cientistas para fim de estudos em apenas pouquíssimos pontos na Antártida podem ir até a Antártida. Although independent explorers such as Jarl Anderhoy have attempted independent access to Antarctica, as they've approached the southern latitude, they've been met by armed ships threatening to open fire on them if they didn't turn around and go back. Por que nenhum comum assim como eu e você, cidadão comum, pode ir até a Antártida? O que eles estão escondendo na Antártida? Ai, ai, ai. É o domo lá no final. The year is 1954, and Admiral Richard Byrd has just returned from his latest Antarctic expedition. Enthusiastically, he speaks of an unexplored land, quote, beyond the South Pole, as big as the United States. He further touts it as being the most valuable and important place in the world for science. É isso que eles... E tem muitas outras coisas que eles escondem na Antártida. Eles fecham as entradas, tá? Ninguém pode ir, só com autorização. There are only 3 entry points to Antarctica sanctioned by the Antarctic Treaty, through which civilians may enter and tour Antarctica, but only under the supervision of pre-planned tours. Agora, alguns pontos aqui. Por que a temperatura, então, se a Terra é esférica, por que a temperatura aqui no centro, no Ártico, é somente menos 15 graus e na Antártida é menos 75 graus? Me responde. Me responde se você sabe, se você é inteligente. A distância do Sol para a Terra não é o mesmo sempre? Na Terra esférica, 150 milhões de quilômetros, e fica assim, fica girando, 150 milhões de quilômetros. Ué, por que no Ártico é só menos 15 e na Antártida é menos 75? A distância não é a mesma? 150 milhões de quilômetros? A distância não é a mesma? E aí? Ah, mas a Terra está inclinada. Por exemplo, se ela está inclinada aqui, ó, quando ela fazer a rotação, a outra parte de baixo também teria que pegar. Então a temperatura deveria ser a mesma na Antártida e no Polo Norte, no Ártico. E aí? Facilmente refutado também. Já acabou. Só esse argumento já destrói também a falácia da Terra esférica. Agora eu vou comprovar aqui para você. Por que a temperatura então no Ártico é só menos 15 e na Antártida é menos 75? Ora,
Porque aqui no Ártico o Sol ele gira assim, muito mais perto do Ártico, e o Sol sempre aparece no Ártico. Por isso que aqui é só menos 15 graus, e nós aqui é 40, né, 30 e poucos, nessa região aqui. E aqui é só menos 15. E por que então aqui é menos 75? Ora, enquanto o Sol está aqui dando calor nesta região, aqui também vai pegar um pouquinho, mas é muito pouco. Quem estiver aqui vai poder ver o Sol, mas quem está lá, por exemplo, já não vai poder ver o Sol. E o Sol demora muito mais para fazer este contorno aqui de circunferência do que aqui no centro, no Ártico. Aqui demora muito mais. O Sol ele pega muito menos na Antártida. Por isso que lá é menos 75 graus. Tem muito mais noite lá. E no Ártico é só menos 15, o que já também comprova que a Terra é plana. Só um animal de duas pernas não vai compreender isso. Não, eu acho que até os animais de duas pernas compreendem isso. É incrível. É incrível. Cangurus têm duas pernas, duas patas. Eu creio que cangurus entendem isso. Não, o ser humano não. O ser humano se julga o inteligente. Não. Esse não consegue compreender essa verdade aqui. Não, ele não consegue, porque ele é um soberbo. If Earth were a globe, then it should follow that both the Arctic and Antarctic regions would share similar conditions and characteristics, such as comparative temperatures, seasons, length of daylight, etc. But in reality, the two regions are almost as different as night and day. Muitas pessoas perguntam sobre o Sol, se a Terra então é plana, por que eu vejo o Sol descendo? Bom, na verdade é uma perspectiva, o Sol não está descendo, ele está se afastando. Num local árido isso é mais fácil de ser visto, porque não tem muitas gotas de água na densidade aí na atmosfera, então é mais fácil de ver. Veja que o Sol está diminuindo. Por quê? Porque ele está numa direção, ele está indo. Olha só, isso se chama perspectiva. O Sol está indo, exatamente como a Terra plana ensina. Aqui, mais uma perspectiva, ó, respondendo. Ó, olhe de onde que vem o Sol está vindo, olha o tamanho, ele vai aumentando. Ele vai aumentando né, na perspectiva. Isso se chama perspectiva, como você bem pode ver aí. Por isso que parece que o Sol está se pondo, como se a Terra estivesse girando em torno dele, mas na verdade não é isso, é uma perspectiva. Aqui é o Ártico, seria o Polo Norte, né? Conhecido como Polo Norte, mas na verdade é Ártico o termo mais correto. O Sol nunca se põe. Olha só, nunca é noite no Ártico. Esse é o movimento do Sol. Lá nunca tem noite. O Sol está girando em cima da Terra durante grande parte do ano. Durante 6 meses do ano não tem noite no Ártico, porque o Sol fica mais próximo. E por isso que é verão lá nos Estados Unidos, na Europa é verão num tempo, e aqui é inverno no sul do Brasil, né? This is exactly what is to be expected from a flat plane, with the sun circling above and around the central pole in 24-hour cycles, traveling steadily between the tropics every 6 months. Isso já não é mais teoria, tá, pessoal? Isso aqui é fato. Tá sendo filmado aqui, ó. Olha só, o Sol, ele sempre fica visível no Ártico por 6 meses do ano. Então, comprovando que a Terra é plana, porque se a Terra fosse esférica, isto não poderia estar acontecendo. Though scientists will claim that the midnight sun is also an Antarctic experience, there are no uncut videos demonstrating this, nor are any independent explorers allowed into Antarctica to either verify or refute this claim. Aqui agora eu vou comprovar para você que a Antártida não é um continente que está lá embaixo, pequenininho na Terra, ou seja, que não é isso aqui, ó, suponhamos, né? E sim que é a borda toda. Por quê? O capitão James Cook tinha colocado uma meta de fazer o contorno na Antártida. A Antártida seria isso aqui, né? Isso é uma mentira. Então, o James Cook, ele queria circunnavegar a Antártida. Essa expressão circunnavegar é justamente porque os navegadores antigos circunnavegar, fazer um círculo em cima da Terra.
Agora me lembrei daquela passagem de Isaías 40:22 que diz que o Criador está sentado sobre o círculo da Terra. Isso aqui é um globo, tá? Isso é um globo, não é um círculo. Isso é um globo, uma esfera. E a palavra diz em Isaías 40:22 que o Criador está sentado sobre o círculo da Terra. Claro, porque ele está acima da abóbada. Ele está aqui, ele está acima disso. O Criador está muito acima disso, assentado, né, sobre o círculo da Terra. Então é isso aí. Então o James Cook, ele só batia nas bordas. E sabe quanto tempo que ele levou aqui? Ele demorou de 3 a 4 anos para circunnavegar tudo isso. E sabe qual que foi a distância que ele encontrou disso? 90.000 quilômetros de circunferência. Sabe qual o tamanho que eles dizem que a Terra tem de circunferência? Na teoria da Terra esférica, bom, eles dizem que este globo aqui, a circunferência aqui no Equador, né, fazendo a volta na Terra, seria de aproximadamente 40.000 quilômetros de circunferência. A NASA diz isso. A ciência diz isso. Isso é uma mentira. Porque o capitão James Cook demorou 3 anos, quase 4 anos, para fazer a circunnavegação em torno da Antártida e ele constatou que deu 90.000 quilômetros de circunferência, o que está completamente correto, pois daí aqui no centro realmente teria os então 40.000 quilômetros de circunferência e aqui exatamente 90.000. Está exatamente correto com a Terra plana. And while on the Ball Earth model, Antarctica is said to be a continent of ice situated at the bottom of the ball, it should therefore not have a perimeter greater than 12,000 miles. However, early explorers like Captain Cook and James Clark Ross, in attempting to circumnavigate Antarctica, took 3 to 4 years to do so, and clocked in the distance traveled at 50 to 60,000 miles. That's twice the circumference of the equator. O que globaloides vão falar sobre isso agora? O que globaloides? São dados científicos. O que globaloides têm a falar? Se você não aceita essas verdades, eu tenho que dizer que você é um soberbo mequetrefe. Você não vale nada. Você nega a verdade, nega a escritura. Qual que é o mapa da ONU? O mapa da ONU é este, uma terra plana. Está aí escancarado para todo mundo ver. Logo, an azimuthal equidistance projection map with the laurel wreaths of Apollyon around it to hide the edges. This belongs to the Freemasonry Society, broken up into 33 degrees of the highest ranking Freemasons. Ou seja, estão nos enganando, estão escondendo coisas na Antártida. Esta é a verdade, não querem que nós saibamos a verdade. Por isso que tem gelo na Antártida, tá? É porque o Sol ele é pequeno, talvez eu não tenha explicado ainda, mas o Sol ele é menor. Não é assim, ó, o Sol não é maior que a Terra, tá? Na verdade o Sol é muito menor que a Terra, tá? A Terra é tudo isso aqui, ela é enorme e o Sol é só aquela bolinha lá. Por isso que, agora outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. A questão, muitos falam assim, se a Terra então é plana, por que não existe dia o tempo todo? Como é que existe noite? É simples, pessoal. O Sol é tão pequeno que ele não está tão alto assim para iluminar tudo. Ele é tão pequeno que ele só consegue iluminar uma pequena parte aqui.
e pela perspectiva e também pelas gotículas de água que tem aqui na própria troposfera, tá? Que é a nossa atmosfera aqui, que nós conhecemos aqui, devido a essas gotículas de água, impedem a luz. Impedem a luz e faz com que haja dia e noite. Por isso que em Gênesis diz, haja dia e noite, haja luz e trevas. O Criador fez tudo perfeito, mas o homem, o ser humano, tem que defecar. Para encerrar, já havia sido falado isso. As pessoas riem, né? Mas os terraplanistas sabem de alguma coisa. E como sabem? E como sabem? Então, se você é terraplanista, você tem meu respeito. Porque para ser terraplanista, você tem que ter muita humildade. Todos já nascem crendo erroneamente que a Terra é um globo. Para você reaprender isso, você tem que ser muito humilde. Um recadinho último aqui para você. Você que pensa que é crente genuíno, se você nega isso depois de já ter estudado, você é um hipócrita. Você é um hipócrita relaxado, preguiçoso, soberbo, orgulhoso. Pesquise, porque esse vídeo não vai ser recomendado na plataforma. Compartilhem esse vídeo para todas as pessoas que você conhece em grupos, WhatsApp, grupos Facebook e tudo mais. Porque ele não vai ser recomendado na plataforma, ele vai ser restringido. Poucas pessoas, infelizmente, vão saber dessas verdades. Mas enfim, Rômulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade.